Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Peço aos irmãos que o nervosismo é grande. Para mim, eu já recebi minha parte aqui. Para mim, já ouvi pregação, testemunho. Muito bom, né? A gente ouvir a palavra do Senhor. Mas, né, quando o papai manda, a gente tem que obedecer. Eu até falei com o irmão Naelcio, eu disse, Senhor, que responsabilidade. Falar com um pessoal tão culto, tão inteligente, é difícil. Mas assim, quando o papai ele manda, ele garante. Amém? Aleluia, Jesus. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia em Hebreus 9, no seu versículo 27, e também em Jó 14, 1 e 2. E aí eu vou pedir para quem abrir primeiro, ler para mim, por favor. Primeiro Hebreus 9, 27. Amém? Amém. Glória a Deus. Hebreus 9, 27. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aleluia. Agora Jó 14, 1 e 2. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Amém? Eu sei que já foi orado aqui, mas eu gostaria de fazer mais uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em concordância, Senhor, o coração do teu servo, meu Pai. Vem estar presente aqui, meu Senhor. Meu Pai, que não seja eu, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo a guiar, meu Senhor. Pai, que eu não venha falar o que eles queiram ouvir, Senhor, mas o que eles necessitam, Senhor. Que venha de ti, meu Pai. Meu Senhor, meu Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigada, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor está me dando, Senhor, de cumprir o teu mandamento, Senhor, que é levar a tua palavra, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, aleluia. Podem sentar. Mas não fechem suas Bíblias, que eu ainda vou precisar ir muito. Em Hebreus 9, 27, a gente vê aí, né, que a palavra diz que a gente só tem uma vida, que ao homem é dada a oportunidade de viver só uma vez. Depois disso vem o juízo. É lógico que nós cristãos sabemos que após a morte ainda há eternidade, que a gente escolhe ou viver na glória ou ir para o inferno. Mas o que eu gostaria de falar hoje aqui é sobre a nossa vida aqui na terra. Porque em Jó, ele vem nos dizer que a vida é curta, ela passa muito rápida, ela é breve. No Salmo 144, no seu verso 4, diz que o homem é como sopro, que ele passa aqui como uma sombra. Então, irmãos, numa vida única e curta, nós temos que aprender com as oportunidades que Deus nos dá. Temos a necessidade de aprender a sermos felizes o mais rápido possível. Porque Jesus, ele fala em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor está dizendo para mim e para você que Ele quer que a gente tenha uma vida tranquila, uma vida sem fardo,
Uma vida que não seja pesada, sem sofrimento. Embora ele nos diga em João 16:33, no mundo tereis aflições. Então não estou falando de uma vida fácil, não. Mas eu estou falando de evitar o sofrimento. Mas como assim? É possível? É. Mas por que é possível? Porque a vida é feita de escolhas. Eu e você, quando acordamos, nós temos inúmeras escolhas a fazer. Muitas delas não têm muita importância. Mas tem outras que elas vão ser cruciais para determinar o meu e o seu futuro. Tem escolhas que a gente faz na nossa vida que vai determinar o que é que a gente vai ser amanhã, o que a gente vai fazer amanhã. Então, aleluia, em Mateus, no seu verso 6, no versículo 26, Jesus fala assim: olhai as aves do céu. No seu verso 28, ele fala assim: olhai os lírios dos campos. Esse contexto, Jesus ele falou para os discípulos quando eles estavam aflitos, ansiosos, sem saber o que fazer. E aí Jesus disse a eles assim: olhai, olhe para lá, olhe para cá, olhe os exemplos e aprenda com os exemplos. É a primeira fase que a gente tem de aprendizado. É a fase mais fácil. Aprender com os erros dos outros. Eu vi aqui a irmã dizer que ela aprende muito com as coisas que ela passa, as experiências. É válido, é. Mas não é mais fácil você aprender observando? Então a gente tem que estar dizendo: ah, irmã, está dizendo para a gente olhar a vida alheia? Sim, mas não para criticar, e sim para aprender. Olhar, observar. Quem é que se dá bem? É esse exemplo que eu quero seguir? Sim. E aquele que se dá mal, eu vou seguir esse exemplo? Não. Porque tem um grande sábio, Albert Einstein, que ele diz assim: insanidade é fazer sempre a mesma coisa e achar que você vai alcançar objetivos diferentes. Ou seja, se você imitar as atitudes de pessoas que não fazem nada certo, você não vai ser bem-sucedido. Agora, se você imitar pessoas que são bem-sucedidas, o mais possível é que você consiga. Eu não sei se aqui os irmãos costumam investir em bolsa de valores, em ações. Mas assim, geralmente quem investe em ação não vai lá simplesmente compra e acabou, não. Primeiro eles olham quem? Os especialistas. Por quê? Porque os especialistas, eles já têm uma experiência. Eles já erraram para agora acertar. E o que é que você faz? Você imita eles. Vai por eles. E 95% de chance de dar certo. Tem os 5% que tem a questão do azarado. Mas a maior parte dá certo. Então, você aprender com os erros dos outros vai evitar um sofrimento enorme na sua vida. Davi, em 1 Reis, no seu capítulo 2, ele chama o filho dele, Salomão, e começa a dar conselhos. E diz assim: Salomão, olhe o que eu fiz assim. Olhe quem foi meus amigos, olhe quem foi os meus inimigos, olhe quem estava ao meu lado, quem me traiu, quem foi fiel até o fim, e aprenda com os meus erros, e não cometa os mesmos erros que eu cometi. A Bíblia, ela fala, quem puder, abre para mim, Romanos 15, verso 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 15, 4.
Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pois bem, Paulo, ele nos diz que tudo foi escrito nas Escrituras, para que tenhamos esperança e também para que não viemos cometer os erros que foram cometidos. Então dizer que, deixa quebrar a cara que aprende, está indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia, ela está aí para a gente aprender, mas aprender com os erros do passado e não com os nossos. A Bíblia, ela nos ensina a aprender com o que já foi, com as disciplinas, a falta de obediência do povo hebreu, o que foi que levou a eles. E as pessoas que foram bem-sucedidas na Bíblia, qual foi a receita? O que foi que eles fizeram? É isso que a gente tem que aprender a observar. Observar o que está ao nosso redor. Observar o comportamento das pessoas e usar isso como experiência para nós mesmos. Para a gente fazer na nossa vida. Quer dizer, uma pessoa, por exemplo, que vê uma mulher se casar com um homem que a maltrata, que não é homem de Deus. Aí vai e arranja um igual. Aí fala assim, comigo vai ser diferente. Não, não vai ser diferente. Porque se ele fez isso se um homem ruim faz com uma, faz com outra, e aí não aprendeu. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso, que quando a gente é negligente com a nossa vida e não quer aprender com os erros dos outros, a gente vai para a segunda etapa. Aprender com os nossos próprios erros. Aí, às vezes, eu vou dar um exemplo de uma criança. A mãe fala assim, meu filho, não mexa na vela acesa, porque você vai se queimar. Aí ele vê, o irmãozinho vai, se queima. Ele viu que o irmão se queimou, mas ainda assim não aprendeu. Ele vai lá, coloca a mão e se queima. Ele nunca mais vai tocar naquela vela, porque ele aprendeu com o erro dele. É a segunda fase, mas para isso ele teve que sofrer. Ele que teve que ter o machucado dele para aprender. E muitas das vezes nós somos assim. Temos que sofrer na pele para aprender. Eu gostaria que os irmãos lessem para mim João 8:11. Só o verso 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aleluia. Esse versículo, ele faz parte de uma história muito conhecida, da mulher adúltera. Ela passou a noite adulterando, enquanto Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras. E essa mulher foi pega em adultério. Essa mulher provavelmente ouviu mulheres que foram apedrejadas porque adulteraram. Mas ela negligenciou essa fase. Ela não se importou com isso. E pagou para ver. Ela poderia ter pago com a própria vida. Porque levaram ela para Jesus. Mas Jesus, ele é misericordioso. Jesus, quando ele entra na minha e na sua história, ele entra para mudar. Não que merecemos, porque aquela mulher também não merecia. Mas ele usou de misericórdia. Ele disse, se alguém te condenou, não. Então vá, mulher. Vá e aprenda com o seu próprio erro. Não voltes a pecar. Então, muitas das vezes,
a gente não aprende com os erros dos outros. A gente tem que sofrer para aprender. A gente tem que passar por algo, a situação que leve a gente a não querer mais errar, não querer mais pecar. Mas Jesus entrou primeiro na vida dela. Mas se Jesus não tivesse entrado, ela teria pago caro pela desobediência, pela teimosia. E é o que acontece com muitos de nós. A teimosia, a desobediência nos leva muitas das vezes a enfrentar situações que poderíamos ter evitado. Ela poderia ter evitado uma situação daquela, ela ser humilhada na frente de todos. Porque na palavra do Senhor diz que tinha velho, jovem, criança. Ela estava na frente de todos. Teve que ser humilhada para aprender. Mas aprendeu. Aprendeu pela misericórdia. Ou seja, se a gente não aprende com os erros dos outros, a gente aprende com o nosso. Com a misericórdia. Com a bondade que Jesus tem com a nossa vida. Mas aí tem pessoas que só Jesus na causa. E nem com o próprio erro aprende. Aí a gente tem que passar para a terceira fase. E aí eu gostaria que alguém lesse para mim Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Aleluia, Jesus. É a fase da disciplina. Aleluia, Deus. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Aleluia, Deus. Outro dia uma amiga minha me perguntou, Deus castiga? Aí eu perguntei para ela, você acha que eu castigo a minha filha? Ela, sim, claro. Eu disse, então, claro que Deus castiga. Claro que Deus disciplina. Mas com qual intuito? O intuito que a gente se arrependa. O intuito que a gente se volte para o caminho dele. Quantas vezes Deus usou filisteu, cananeu, jebuseu, todos os povos, Babilônia, para disciplinar Israel. E aí quando Israel já estava naquele momento, Senhor, eu não aguento mais. Aí Deus vinha e livrava o seu povo. Deus ele é um Pai tão bondoso, Ele é tão maravilhoso, que mesmo que a gente não aprenda com os erros dos outros, não aprenda com os nossos erros, a gente aprende com a disciplina. Irmãos, eu gosto muito dessa palavra, que tem a ver muito com a minha vida. Muitos que me veem aqui hoje não sabem um terço do meu passado. Meu testemunho é grande. Mas eu vou participar um pouco dele com vocês. Irmãos, eu ia ser fruto de um aborto. Porque minha mãe, pouco estudo, minha família sem condições, ela já tinha 2 filhos. Vinha mais um. E aí ela disse, eu não tenho condições, eu vou tirar. Mas aí Deus disse assim, não, essa daí é minha. Ela fica. Ela não vai. E aí deram conselho à minha mãe ouviu. Deus usou pessoas para aconselhar, pessoas para instruí-la. E aí, Deus não deixou. Aos 10 anos de idade, eu fui vítima de uma negligência médica. Os médicos disseram que eu tinha hepatite, quando na verdade eu fui diagnosticada com diabetes. E os médicos diziam, dê doce a ela. Ela vai comer só doce. E eu fui, minha mãe obedeceu. Eu apanhava para comer doce. Eu enjoada, não queria.
Eu fui parar numa UTI, 3 dias em coma, com meu açúcar em 1000. O normal é até 110. O meu estava em 1000. Mas Deus disse, não, ela não vai. Essa é minha. E ele disse, eu não vou permitir. Não vou permitir que ela saia dessa vida sem antes fazer a minha vontade. Eu fui criada na Igreja Católica, nascida, criada, e eu tinha um amor pelo que eu fazia. Eu fui apresentada a Deus, batizada, como eles chamam, né? Criança, fiz primeira comunhão, queria ser catequista. Inclusive eu me questionava, porque no ano que eu ia fazer primeira Eucaristia, eu estava internada de diabetes. Quer dizer que Deus é esse? Que Deus é esse que me coloca internada no momento que eu vou fazer algo que é para Ele? Eu não entendia. Então, com meus 14 anos, eu já estava revoltada com Deus. Eu estava revoltada com esse Deus que não fazia nada de bom para mim. Enquanto crianças podiam comer doce, eu não podia. Eu tinha que ir no aniversário e ficar no meu canto. Muitas das vezes ninguém entendia porque eu tomava injeção 3, 4 vezes no dia. As crianças olhavam, o que é isso? Isso foi me revoltando. E eu fui culpando a Deus. Culpa dele. E aí eu cheguei a um momento da minha vida, aos meus 18 anos, eu disse, Deus não existe. Se ele existisse, ele não permitiria tanto sofrimento na minha vida. E eu virei ateia. Eu não acreditava em Deus. E pior do que isso, eu tentava negar a existência dele para todo mundo. Eu fiquei tão revoltada com tudo o que acontecia na minha vida. Eu não entendia o propósito de Deus na minha vida. E me revoltei. E comecei a negar a Deus. Eu explicava cientificamente todas as passagens da Bíblia. Eu li a Bíblia para dizer que Deus não existia. Para explicar por que o mar vermelho se abriu, por que a arca de Noé boiou, por que do dilúvio. Eu tinha explicação científica para tudo isso. Agora me pergunte, irmãos, de onde eu tirava que eu não sei. Eu não sei. E eu, na minha teimosia, conhecia tanta gente que servia a Deus, que tinha uma vida maravilhosa, mas eu não estava nem aí. Eu achava que eles eram tudo um bando de babaca, me perdoe a expressão, mas era assim que eu pensava. Eu dizia, crente? Não, tudo besta. Sendo que a besta era eu. Estava iludida. Iludida. Aos meus 24 anos, numa vida totalmente errada. Dançando, bebendo. Eu não me drogava, mas andava no meio de pessoas drogadas. Andava mesmo na lama. Eu, aos meus 24 anos, eu namorava um homem que eu não sabia, ele era casado. Eu estava destruindo uma família sem eu saber. E o pior, ele tinha filhos. Eu estava destruindo uma família inteira sem eu saber. E com 24 anos de idade, eu perdi a minha visão. Muitos culparam os médicos. Negligência médica, negligência minha. Eu disse, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Porque foi um alerta para mim. Foi Deus dizendo assim, você não aprendeu olhando os seus amigos que estão no caminho do Senhor e têm uma vida digna. Então aprenda agora com seu erro, com sua negligência. Porque eu negligenciava a minha saúde, eu negligenciava a minha família. Muitos amigos da faculdade me chamavam e diziam, Irá,
Sabe o que falta na sua vida? Jesus. No dia que você aceitar Jesus, você deixa de sofrer. Eu dava risada. Eu dizia, não, eu não acredito nesse Deus. Eu não acredito. E aí, quando eu perdi minha visão, Deus usou um homem que estava totalmente em pecado, em adultério. Se dizia católico, mas estava em adultério. Ele era casado. E fez assim, Iracema, você não veio a Deus pelo amor, mas venha pela dor. Ele vai te aceitar da mesma forma. Ele vai te aceitar do mesmo jeito. E eu voltei a acreditar que Deus existia. No momento da minha cirurgia, esse homem me deu um MP4 para eu escutar. E disse, aqui é para você se acalmar. E no momento que eu coloquei no meu ouvido, Deus falou assim comigo, ei, você que acha que esse seu problema aí é impossível, para Deus nada é impossível. E ele cantou, foi o Padre Marcelo, Deus do impossível. Ele fala assim, e dá vista aos cegos. Deus estava falando comigo. Tem em mim, minha filha, eu restauro a tua visão. Eu disse amém, Jesus. Só que eu não quis compromisso. Eu voltei a crer em Deus. Eu voltei a acreditar que Ele existia. Ele me provou que Ele existia. Ele segurou na minha mão nos momentos que eu mais precisei. Mas e o compromisso? Eu não quis. Compromisso? Largar minha balada? Largar o trio do Piscirico em pleno carnaval de Salvador? Não, eu vou nem que seja cega, mas eu vou pular carnaval. E fui. A ousadia, a teimosia era tanta, a cegueira espiritual era tanta, que eu sabia que Deus tinha um propósito. Deus já tinha usado pessoas para falar isso comigo, mas eu não queria aceitar. Eu me batia para ir para a igreja. Eu ia apanhando. Vamos passar Réveillon na igreja? Eu ia chorando. E aí, quando eu pensei que não podia piorar a minha situação, eu não tinha aprendido com o erro dos outros, não tinha aprendido com o meu erro. Deus mandou a disciplina. Eu engravidei de um dependente químico. O genitor da minha filha, a gente teve um relacionamento muito rápido, de início. Em 20 dias eu engravidei. Sendo que eu não podia engravidar. Eu tinha ovário policístico. Eu tinha vários problemas da diabetes que os médicos diziam, você não engravida. Mas meu sonho era ter minha menina. Meu sonho era ter minha princesinha. E Deus me mostrava a minha princesinha no meu ventre antes mesmo do médico dizer que era menina. Ela já tinha nome. Suzy já tinha nome. Ela já estava... Eu nem sabia, era só um ovinho dentro do meu ventre e eu vi o rosto dela. Via, nitidamente. Mas, pai dela, dependente de química. Irmãos, vocês não têm noção. Talvez até tem pessoas, não sei, da vida de vocês. Mas estar ao lado de um dependente químico é descer no inferno. Eu sofri muito, muito. Ele não me batia fisicamente. Mas a agressão emocional, a agressão verbal que eu passava ao lado desse homem era terrível. Eu fui morrendo aos poucos. E aí foi quando um pastor me parou na rua. Você crê que Jesus pode devolver sua visão? Eu disse, eu creio. Ele, vamos para a igreja? Eu disse, eu vou. Quando ele fez o apelo, eu disse, Senhor, eu estou no fundo do poço.
Senhor, o Senhor me levanta ou eu morro. Então eu aceitei a Jesus. E Deus foi me fortalecendo durante 7 anos. Deus me preparando. Eu lutava por esse casamento. Teimando. A teimosia. Deus usava tanta gente para falar comigo. Deus quer você na obra. Cuida dos meus que eu cuido dos seus. Mas eu, na teimosia, mesmo em meio à disciplina, não queria obedecer. E Deus foi criando situações e mais disciplina, até que eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, para fazer o que o Senhor quer, não é o que eu quero. Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer para a minha vida. O que o Senhor quiser fazer de mim, o Senhor faz. E hoje, irmãos, eu vejo as bênçãos de Deus na minha vida. Hoje eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que Ele fez por mim. Ninguém fez, só Ele. Hoje Deus me dá coisas que eu digo, Senhor, eu não mereço, eu te neguei, Senhor. Eu não acreditei no Senhor. Mas Ele diz, filha, eu te amo. Filha, eu uso as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu uso os que não são para confundir os que são. E sou eu e você. E ninguém dá nada. E ninguém acha que é escória. São esses que Deus escolhe para levar a palavra dele. São esses que o mundo acha que está perdido. Esse que Jesus traz. Esse que Deus honra. Eu e você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Ai, desculpa, irmão. Deus, Ele é um Pai tão maravilhoso. Aleluia, Jesus. Ele é um Pai tão bom. Eu gostaria que os irmãos abrissem Deuteronômio, o capítulo 30, seu verso 19. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Eu vou adiantar um pouquinho por conta do horário. Deuteronômio 30, 19. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Aleluia. Deus, Ele é um Pai tão bom, tão maravilhoso. Ele nos dá uma questão de múltipla escolha. E no final nos dá a resposta. Eu te dou o bem e o mal, agora escolha o bem. Ele nos dá a resposta para tudo. Olhe como Deus é bom, olhe como Ele é maravilhoso, o cuidado que Ele tem comigo e com você. Pessoas que não merecem, que não merecemos. É graça, é bondade, é misericórdia, é favor imerecido. Olha que Pai maravilhoso. Onde vamos achar? No mundo a gente acha? Não. Não acha não. No mundo a gente só acha quem pise, quem aponte. Você está caído, te chuta. Mas na presença do Senhor, não. Se você está caído, Ele dá a mão e te levanta. Ele usa pessoas para te levantar. Esse Deus é tão bom, é tão maravilhoso. Mas dando continuidade, eu gostaria que os irmãos abrissem Lucas 23, 43.
Porque quando a gente não aprende com a disciplina, tem mais uma fase de aprendizado, que é o caos. Aleluia. É a fase mais difícil. É a fase que a gente aprende, mas pode ser tarde demais. Aleluia. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Irmãos, essa é a passagem do ladrão que se converteu em meio à cruz. Provavelmente, ele viu pessoas roubando e não aprendeu. É possível que ele tenha sido preso algumas vezes e mesmo assim não aprendeu. E é possível que ele tenha passado mais um tempinho preso, ou tenha apanhado, tenha passado por discípulo. Aleluia. E não aprendeu. E agora onde é que ele está? Ele está no caos. Jesus poderia ter dito assim, ó: você aprendeu, desce da cruz. Mas ele já teve essa oportunidade, deixou passar. Ele foi salvo, estarás comigo hoje no paraíso. Mas perdeu a chance de viver. Então tem muita gente que negligencia as outras fases, negligencia a saúde. O médico diz: não coma isso, não coma muito doce, não coma muito sal, não coma muita gordura. E aí a pessoa adoece. E aí chega um momento que Jesus fala assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A pessoa é salva, mas perde a chance de viver. Por negligência, por não ter aprendido nas outras fases. Deus, ele é bom. Ele nos dá muitas oportunidades. Mas chega um momento em que as oportunidades acabam. A pessoa que aprende na primeira fase vai para o céu? Vai. A pessoa que aprende na última fase vai para o céu? Também vai. O ladrão foi. Qual a diferença da primeira, para que aprende na primeira fase e na última? O grau de sofrimento. Aquele que aprende na primeira fase com os erros dos outros, o sofrimento é bem menor. Eu poderia ter evitado o meu sofrimento. Eu poderia ter aprendido. Mas eu não quis, eu negligenciei. E aí o sofrimento foi bem maior. Então, Deus fala para mim e para você, nesta noite: aprenda. Aprenda com as oportunidades que Deus nos dá para evitar o sofrimento nessa vida. Só que aí tem a última fase, que é a pior. Tem a fase do segundo ladrão. Aleluia. O segundo ladrão, ele não aprendeu com os erros dos outros, ele não aprendeu com o erro dele, ele não aprendeu na disciplina, ele não aprendeu por caos. Só restou para ele o inferno. Foi a única coisa que restou para ele. Porque nem na cruz, nem ali ao lado de Jesus, ele reconheceu os erros dele. Nem ali ele reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador. Deus queria ter salvo ele? Queria. Lógico. A palavra de Deus diz que ele não quer perder ninguém. Mas não dependia dele. Dependia da escolha do ladrão e ele não quis. Ali naquele Calvário, só existia uma cruz. A de Jesus. Porque o resto era disciplina, era correção. O único ali que não merecia aquela cruz era Jesus. Os outros foi escolha própria. Jesus não. Jesus, ele escolheu morrer por mim e por você. Os outros não. Os outros morreram por causa do próprio erro. O único que foi crucificado pelo erro dos outros foi Jesus. Eu e você, nós muitas das vezes carregamos fardos pesados por conta das nossas escolhas. Escolhemos errado.
e pagamos um alto preço. Então, me desculpe, eu acho que eu passei do horário, não sei. Mas essa mensagem que eu quero passar para os irmãos nessa noite. Vamos aprender com as oportunidades que Deus nos dá, para evitarmos assim o sofrimento. E o melhor, para ter a certeza da nossa salvação. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Iracema, não sai não, fica aqui bem. Nando, baixa um pouquinho aí esse microfone. Eu dou glória a Deus por essa vida aqui, viu? Quem não chorou, levante a mão. Não tem ninguém que não levantou a mão. Todo mundo se emocionou com a mensagem. Que palavra. As pessoas que estavam na internet assistiram também. Que Deus continue te usando, minha irmã. Você é um instrumento de Deus aqui na terra. Que Deus continue te dando sabedoria. Que Deus continue fazendo de você essa joia preciosa, esse tesouro aqui na terra. Você é preciosa para Deus e é preciosa para nós a cada dia. Queria falar algo enquanto o Nando prepara. A irmã Iracema soube que a gente estava fazendo uma campanha para comprar mais bancos, né? Porque os bancos tem dias que não dá, pela quantidade de pessoas que está vindo aqui, graças a Deus. E aí a irmã Iracema ligou para mim, mandou um áudio, dizendo que também queria me ajudar. E essa irmã tem um coração tão enorme que meu coraçãozinho deu só um banco, irmão. Eu comprei só uma cadeirinha. Essa irmã tem um coração tão enorme que ela diz: irmão, compre 8 cadeiras para a igreja. E ela é Deus de amor, irmão. Ela ofertou de todo o coração. E ela não pediu que eu falasse. Eu estou falando até sem autorização dela, né? Porque, irmão, esse sentimento de amor a Deus que está nesse coração aqui, a gente não pode explicar. Mas é o que Nando vai cantar nessa noite, né? Quão amável, né, Senhor? Obrigado, minha irmã Iracema. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nando vai louvar o Senhor. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim buscar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Obrigado, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras das montanhas pra me encontrar. Derruba as barreiras, desfaz as mentiras,
pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Desfaz as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, 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 das luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Distrai a mentira pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as barreiras, desfaz as mentiras pra me encontrar. Esse é o nosso Deus, um Deus inexplicável. É impressionante o amor que Ele tem para conosco.